Então, vou mostrar agora para vocês como que é o protocolo de sepse do Hospital Cides Carneiro. Eu coloquei ele como um arquivo em anexo, na parte de arquivos para leitura, e que vocês podem ter acesso, baixar e poder preencher baseado no caso clínico, que vai ser uma das atividades que vocês devem fazer. Então, só para mostrar como que é o protocolo, né? Eu dividi a folha em 2 slides, porque senão não ia caber, não ia ficar uma visualização boa. Então, inicialmente, a gente tem aí a identificação do paciente com nome, prontuário, data de nascimento, o local onde ele foi atendido, a data do atendimento e o nosso carimbo e assinatura. Inicialmente, então, a gente precisa avaliar esse paciente através do Quick SOFA e depois, posteriormente, do SOFA para definir aonde que a gente vai colocar esse paciente. Então, se a gente tiver uma suspeita de infecção e a presença do Quick SOFA, ou seja, 2 critérios dos 3 do Quick SOFA, isso já significa um critério de inclusão desse paciente dentro do ambiente hospitalar. E o que é o Quick SOFA, então? Alteração do nível de consciência, frequência respiratória acima de 22, pressão arterial sistólica menor do que 100 milímetros de mercúrio. A presença de 2 desses 3 critérios indicam Quick SOFA positivo, né? A conduta, se você mandar esse paciente para o CTI, ou se a gente tiver um Quick SOFA acima de 1, ou um Quick SOFA abaixo de 2, mas com alta suspeita de sepse, a gente precisa coletar os exames complementares. Hemograma, ureia, creatinina, sódio, potássio, bilirrubina, coagulograma, PCR, gasometria arterial e lactato, além da hemocultura de 2 sítios diferentes. Além disso, a gente pode pedir algum exame mais específico, dependendo do foco infeccioso que a gente suspeita. Por exemplo, uma cultura de urina, caso a gente esteja suspeitando que o foco seja urinário. E a radiografia de tórax. E ao lado a gente marca se foi coletado ou se foi solicitado ou não. Depois a gente precisa avaliar o SOFA, que são os critérios de disfunção orgânica associado à sepse que aquele paciente apresenta. Então, a gente avalia no critério respiratório a PF, que é a gente dividir a pressão arterial de oxigênio na gasometria pela FiO2 do paciente. Então, se o paciente estiver em ar ambiente, a gente considera uma FiO2 de 21% ou a FiO2 que está sendo ofertada para esse paciente. E calcula a PF. Alteração hematológica, a gente utiliza como critério as plaquetas, e aí dependendo do nível você vai marcar. Disfunção hepática, a presença de hiperbilirrubinemia, então você marca de acordo com o nível de bilirrubina. Neurológica, através do Glasgow, a gente precisa fazer o cálculo do Glasgow. E hemodinâmica, a pressão arterial, então PAM acima de 70, abaixo de 70, necessidade de dobutamina, necessidade de noradrenalina de acordo com a dose. E a disfunção renal associada, que é através da creatinina ou diurese. Então, a gente vai marcar o que o paciente vai ter de positivo e, ao final, contabilizar essa pontuação e colocar no quadrinho ao lado a pontuação total desse SOFA, né? O paciente ele vai ter critérios de inclusão no CTI ou enfermaria e pronto atendimento, se o Quick SOFA for menor do que 2. Né? Na verdade, se tiver suspeita de infecção e o SOFA acima de 2, né, maior ou igual a 2 pontos, você geralmente coloca esse paciente dentro da UTI. Depois de preencher os critérios de inclusão, Quick SOFA e SOFA, a gente precisa tomar a conduta imediata, né? E logo após a coleta das culturas, que já foi solicitada, a gente precisa iniciar a antibiótico terapia em até 1 hora do diagnóstico. E aí vai depender do foco infeccioso para a gente definir qual antibiótico vai iniciar. Então, por exemplo, se for uma pneumonia comunitária, a primeira escolha, clavulin com azitromicina.
Se tiver alergia, moxifloxacina, que é uma ofloxacina com espectro pulmonar. Suspeita de infecção urinária comunitária. A dose de escolha, né? Lembrem sempre que a gente tem que iniciar um antibiótico de amplo espectro. Então, infecção urinária comunitária, iniciar micacina venosa. Se tiver disfunção renal grave associada, a gente não vai iniciar o aminoglicosídeo. Então, a primeira escolha passa a ser o cefepime, que é uma cefalosporina de quarta geração. E considerar a associação com ampicilina, caso essa infecção urinária seja em idoso ou se tiver história de um procedimento urinário recente. Suspeita de infecção de pele, né, em paciente da comunidade que não seja diabético, iniciar oxacilina venosa. Se tiver alergia, vancomicina, lembrar também do ajuste renal da vancomicina. Se for suspeita de colecistite ou diverticulite, a medicação de escolha é ciprofloxacina com metronidazol intravenoso. Se a suspeita for colangite, a primeira escolha é o tazocin venoso. Se tiver uma história, né, de uso prévio de antibiótico terapia recente, aí a gente vai precisar individualizar, né, escolher a medicação de acordo com a experiência individual de cada um. E se for outro sítio infeccioso, também, aqui a gente listou os principais. Se já for uma infecção nosocomial, a droga de escolha é o tazocin venoso. Se tiver alergia, histórico de alergia, a droga de escolha passa a ser o meropenem venoso. Se tiver alguma cultura prévia, né, desse paciente, né, por ser uma infecção nosocomial, esse paciente já pode ter a presença de cultura com ESBL ou uso prévio de cefepime ou tazocin, a medicação de primeira escolha já passa a ser o meropenem. Né? A SBL é a bactéria com espectro estendido contra a beta-lactamase. Então, a gente não vai poder escolher um beta-lactam. Se tiver cultura prévia com ERC, né, que é enterobactéria resistente a carbapenêmico, a gente vai continuar fazendo o meropenem numa dose maior, mas associado à polimixina B para ter cobertura para esse germe. E quando que a gente associa vancomicina no ambiente, né, de infecção já nosocomial? Quando você tem infecção relacionada a catéter, porque a gente precisa cobrir gram positivo, pensando em MARSA, né, em germe multiresistente, ou se esse paciente já tiver uma cultura prévia ou algum rastreio com SWAB já positivo com MARSA. E aí a nossa conduta, né? O suporte clínico, lembrando que os alvos de pressão arterial média é maior ou igual a 65, de saturação venosa central acima de 70%, o débito urinário maior ou igual a 0,5 ml por quilo por hora, e os parâmetros de ventilação mecânica, aí a gente teria que falar numa aula à parte. Então, qual é a nossa conduta, né, clínica? Expansão volêmica com cristalóide, 30 ml por quilo, em até 3 horas, a gente faz na primeira hora, mas isso se estende até 3 horas. Quantificar o débito urinário, preferencialmente com sonda vesical de demora. Repetir o lactato depois da etapa inicial de expansão volêmica, caso esse lactato inicial seja maior do que 2, para a gente ver se houve queda ou não, e avaliar se a pressão arterial respondeu à reposição volêmica. Se o lactato tiver sem queda ou tiver hipotensão ainda, mesmo após a expansão volêmica, a gente continua expandindo baseado na nossa avaliação volêmica do paciente ou já inicia a noradrenalina, que é o vasopressor. A noradrenalina a gente vai iniciar almejando, então, uma PAM maior ou igual a 65. Se a gente não atingir essa PAM maior ou igual a 65 com uma dose de nora que está maior do que 0,5 micrograma por quilo minuto, a gente precisa associar um outro vasopressor, que é a vasopressina, tá? E se a noradrenalina também atingir níveis acima do que 0,5 ml por quilo por hora, por minuto, isso significa que a gente já tem uma dose alta de vasopressor, também está recomendada a associação de hidrocortisona venosa na dose para sepse de 200 mg por dia.
Se eu tenho acidose metabólica com pH menor do que 7,15 ou bicarbonato menor do que 10, a gente pode considerar fazer bicarbonato para o paciente, mas lembrem-se que essa indicação é restrita. Se eu tiver hemoglobina menor do que 7 ou hemoglobina menor do que 10, se for um paciente pneumopata ou cardiopata, a gente pode considerar a hemotransfusão. E se eu tiver feito todas as medidas acima e o paciente não tiver atingido os meus alvos necessários, sobretudo se for um paciente que tem clinicamente um quadro de disfunção cardíaca, a gente associa também a dobutamina, tá? E aí a gente vai marcar se foi realizado ou não. E considerar, né, a internação em unidade de terapia intensiva, sobretudo se não houver uma resposta inicial a essa terapêutica ainda na urgência. E depois você marca o desfecho final daquele paciente. Se foi alta, transferência, óbito por sepse ou um óbito por uma causa não relacionada à sepse, certo? Então esse é o nosso protocolo lá do Alcides Carneiro, da UTI, e o exercício vai ser vocês preencherem esse protocolo baseado no caso clínico que foi fornecido no Moodle.